Crianças, eu sou a professora Juliana e nesta aula nós vamos estudar um pouquinho sobre gráficos, ok? Então vamos começar refletindo um pouco para que servem os gráficos. Então, para que será que os gráficos estão colocados lá no meio de alguns textos e para que nós às vezes precisamos construir alguns gráficos? Bom, os gráficos eles servem para organizar e comparar informações. Mas que informações são essas? Informações numéricas, informações quantitativas. Mas quais são os tipos de gráficos mais comuns? Aquele que nós mais podemos encontrar nos livros, nos jornais, nas revistas, nos sites de notícias? Bom, nós temos pelo menos 4 tipos de gráficos mais comuns. O primeiro tipo de gráfico mais comum é o gráfico de colunas, como nós podemos observar aí. Nós temos aí essas colunas coloridas, azul, roxo, laranja, um azul de um tom mais claro e um rosa queimado, né? Então, cada uma dessas colunas, ela se refere a uma informação que foi aí quantificada, tá certo? Bom, eu também tenho um segundo tipo de gráfico bastante comum, que ele é o inverso do gráfico de colunas. Observem que eu tenho aí essas colunas deitadas, então formando barras, tá certo? Olha lá a diferença, as colunas elas ficam no formato em pé, na vertical, e as barras ficam no formato horizontal, no formato de linha, tá certo? Bom, além do gráfico de colunas e do gráfico de barras, nós temos também o gráfico que nós vamos chamar de gráfico de setores, que ele recebe um apelido, né, que nós costumamos encontrar por aí, gráfico de pizza. E por que o gráfico de setores é também conhecido como gráfico de pizza? Porque cada um dos seus setores, cada uma das suas divisões, elas aparentemente, elas são muito semelhantes às fatias da pizza. Normalmente a nossa pizza ela é redonda e ela é dividida em fatias. E o gráfico de setores é sempre um gráfico redondo, no mesmo formato de uma pizza, e ele tem ali as suas fatias, os seus setores, as suas divisões. Cada setor vai representar uma quantidade dentro de um todo. Bom, por fim, nós temos um outro tipo de gráfico muito utilizado, que é o gráfico de linhas. Como nós podemos observar, as informações elas são quantificadas formando aí diferentes tipos de linhas, tá certo? Bom, avançando. O que todos os gráficos precisam conter, não importa qual seja o tipo de gráfico, tá certo? Todos os gráficos precisam ter um título, ou seja, um nome. Qual é o assunto ao qual ele se refere? É preciso também que esse gráfico ele trate sobre uma determinada informação. Essa informação eu vou chamar de categoria, né? Então, vamos supor que esse gráfico ele vai falar sobre frutas. Então, cada tipo de fruta vai ser uma informação, vai ser uma categoria. E ele precisa também demonstrar um valor quantitativo, um fluxo, ou seja, a quantidade de cada tipo de fruta. É preciso também que haja uma legenda para identificar a cor de cada barra, ou de cada coluna, ou de cada setor, ou de cada linha. Também é preciso que tenha uma fonte, ou seja, de onde eu tirei essas informações que constam aí no meu gráfico. Mas vamos ver como isso fica aqui analisado na prática. Então, nós temos exemplo aí de um gráfico e nós vamos localizar agora onde está o título, onde está a informação, a categoria, onde estão aí os dados numéricos, né? A parte quantitativa, o meu fluxo. Também vamos identificar onde está a legenda e qual é a fonte desta minha informação, tá certo? Bom, vamos começar aqui pelo título. Hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, por mês, 2019 versus 2020. Então, esse título, né, nos diz o quê? Que qual é o assunto desse gráfico? Está falando sobre o número de hospitalizações que ocorreram no período de 2019 em comparação ao período de 2020, tá certo? Bom, e aí, essas hospitalizações, elas ocorreram dentro de um período. Cada período ali computado é um tipo de informação, ou seja, é uma categoria. Então, nós temos lá a primeira informação, a quantidade de internações que ocorreram entre as semanas 1 e 4. Depois, nós temos lá o número de internações que ocorreram entre as semanas 5 e 8. Na sequência, entre as semanas 9 e 12. E, por fim, a última informação, a última categoria, na semana número 13, ok? E aí, nós vamos comparar essa quantidade de cada uma dessas categorias, tá certo? Então,
essa quantidade, esse fluxo, eu tenho indicado aí com esses números que ficam em cima dessas colunas. Este é um gráfico de colunas. Mas como é que eu vou fazer para entender o que significa essa quantidade que está na barra e na coluna em azul e essa quantidade que está na coluna aí em vermelho? Bom, para isso basta que eu observe aqui a minha legenda. E note que, toda vez que eu tiver uma coluna em azul marinho, eu me refiro à quantidade de internações, de hospitalizações que ocorreram no ano de 2019. Cada vez que eu tiver uma coluna em vermelho, significa que eu estou dizendo a quantidade de hospitalizações que ocorreram na primeira semana, da primeira à quarta semana, ou da semana da quinta à oitava semana, ou da nona à 12ª semana, ou da 13ª semana, mas não mais do ano de 2019. Agora eu estarei falando do ano de 2020, ok? E aí, eu vou também observar que esta informação, ela tem uma fonte, tá certo? Ela foi extraída do Datapedia. O que é o Datapedia? O Datapedia é um site que ele tem informações de todos os municípios do Brasil. E ele fica lá fazendo comparações de vários dados estatísticos e esse site ele serve de apoio para as prefeituras tomarem decisões e providências com relação às políticas públicas, tá certo? Bom, então aqui, até esse momento, nós já entendemos tudo o que precisa conter num gráfico para que a gente consiga entender essa informação que está aqui colocada. Na sequência, nós vamos aprender aqui a diferenciar os tipos de gráfico, ok? Bom, cada tipo de gráfico tem um objetivo diferente, tá? E esse objetivo, ele vai depender do tipo de análise que eu quero fazer dessa informação. Então, se eu quiser comparar a quantidade de uma informação com a outra, de um item com a outra, é melhor que eu utilize os gráficos de coluna e barras, tá certo? Assim, cada coluna ou cada barra vai representar uma informação, uma categoria. E aí eu vou poder saber a quantidade total de cada categoria. Então, vamos pensar que cada coluna ou barra representasse um tipo de fruta diferente. Então, cada barra vai me mostrar ali qual a quantidade exata de frutas que eu tenho, de cada tipo. Assim, eu consigo observar qual tem mais, qual tem menos, qual tem a mesma quantidade, ok? Bom, já se o meu objetivo for medir a mudança de quantidade ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, quantas pessoas foram infectadas pelo coronavírus no mês de janeiro? Quantas foram em fevereiro, em março, abril, em maio, em junho? Então, o gráfico de linhas ele vai servir para me mostrar essa mudança ao longo do tempo, para que eu perceba quando teve mais, quando teve menos internações, se isso foi diminuindo, se isso foi crescendo, tá certo? Bom, eu também posso querer comparar a proporção de cada informação com relação ao todo. Então, imagine assim, tá? Eu sou um feirante, eu tenho uma barraca de frutas. Então, de 100% das minhas frutas, eu quero saber ali, ó, quantos por cento da minha barraca eu tenho ocupado ali com maçã, quantos com laranja, quantos com banana, quantos com mexerica e assim por diante, tá certo? Então, eu vou estar comparando aqui quanto cada tipo de fruta representa dentro de uma totalidade do meu todo de frutas, ok? Bom, na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho sobre as características de cada tipo de gráfico, ok? Espero que até aqui vocês tenham entendido muito bem esta aula e que vocês possam resolver as atividades normalmente. Um abraço e até a próxima aula!